caravana maravilhosa. Jesus é bom, essa caravana maravilhosa. Eu estava ouvindo o Edinho, quantas situações difíceis, né? Estava ali pensando, orando, ouvindo com muito carinho alguns detalhes eu não conhecia dessa história, mas me veio um texto no coração que eu queria ver com vocês. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu, nas situações que ele citou, tantas dificuldades, momentos tão difíceis, porque todo mundo que vem ao Senhor vem com uma ideia de que tudo vai ser um mar de rosas, um céu azul. Vamos enfrentar situações iguais, todas as pessoas, mas com uma diferença: Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Pediria, por favor, eu quero fazer uma aplicação com vocês, vou pedir a paciência de vocês. Tem um texto no Salmo 119, no versículo 105, que eu chamo o Salmão, né? O maior salmo que tem, são 175 versículos. No Salmo 119, versículo 105, tem uma passagem que é muito conhecida no meio cristão. Quase que no Salmo todo mundo tem ela de memória. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu queria fazer uma aplicação deste texto. Está falando que a palavra é a lâmpada e também a luz. Eu queria fazer uma aplicação. Eric, será que nós conseguimos? Cadê o Eric? Ele já está aí escondido, Eric. Você consegue, queridão, apagar todas as luzes deste salão? Ok. Obrigado, querido. Isso, todas. Até as de cima, a gente consegue? Por favor, querido. Vai ficar tudo. Vai ficar no escuro. Breu. Vai sumir. Agora sim. Diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Cada passo que eu der, segundo esta palavra, eu tenho que dar segundo esta palavra, porque ela ilumina cada passo que eu vou dar. E se ela é uma lâmpada para os meus pés, a palavra dele é a lâmpada para os meus pés, eu estou vendo aqui todo o espaço em volta de mim. Se tiver qualquer situação de perigo que eu vá enfrentar, por exemplo, se eu chego até a beirada aqui, como ela é lâmpada para os meus pés, eu tenho como ver que aqui há um espaço mais baixo que eu posso cair. Então ela é lâmpada para os meus pés, ela me conduz cada passo. Se eu me conduzir pela palavra, ela será uma luz para cada passo que eu der. Mas ela não só é lâmpada para os meus pés, ela me conduz passo a passo, ela também é. Liga aí o celular para quem eu pedi, por favor. Cadê? Isso. Lá no fundo, liga o celular lá no fundo. Isso. Liga aí. Ela também é luz para o meu caminho. Ela não só ilumina cada passo que eu tenho para dar, como ela me dá direção para onde eu tenho que ir. Por favor, pode ligar as luzes, querido. Tomemos a palavra assim.
tenhamos a palavra nessa medida, que ela seja aquela que ilumina cada passo que nós demos, mas que ela também nos mostre o norte para onde temos que ir. Tenhamos isto no nosso coração, amém? Podemos dar um minuto para o Espírito Santo, podemos orar aí no nosso lugar, deixar que o Espírito ministre ao teu coração alguma coisa sobre isso. Ela desça, sem pressa. Culto a Deus não pode ter pressa, sem ansiedade. Que Deus ministrar ao teu coração. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meus caminhos, a tua palavra. Senhor, gere em nós desejo pela tua palavra. Convence-nos desta verdade, que ela de fato seja a lâmpada para os nossos pés, que nós não venhamos a dar nenhum passo sem estar seguro na tua palavra, porque ao fazermos isso evitaremos tropeços, evitaremos situações difíceis, buracos, confusões, quedas. Ajuda-nos, mas também, Senhor, que tenhamos ela como uma luz para os nossos caminhos. Ilumine por onde formos, os caminhos que tomarmos, sejam guiados pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, te peço, em nome de Jesus. Amém? Estão comigo aí? Amém. Suportam mais um pouquinho? Então, por favor, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. As promessas. Acharam? Misericórdia. Alguns abrem, outros clicam, né, hoje em dia, né? Eu cliquei. Então quero ler esse capítulo com vocês e fazer algumas observações nele, algo que Deus me falou há muitos anos atrás, sobre esta palavra que nós vamos ler aqui, o capítulo inteiro, juntos. Versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Faz a introdução, ele começa dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Amém. Entenderam alguma coisa? Não sei, porque eu não entendi nada. Primeira vez que eu li isso, eu não entendi absolutamente nada. São tantas palavras, hipérboles enormes, palavras fortes, e se vocês prestarem atenção, do versículo 13 ao versículo 14, não tem ponto, é uma frase só. Por isso que eu li nesta toada que eu li. Agora vocês veem quantas expressões que são difíceis de você compreender. Ele vai falar: abençoado, toda sorte de bênção, antes da fundação do mundo, santos e irrepreensíveis, perante beneplácito. O que é beneplácito? De sua vontade, louvor da glória de sua graça. Olha as expressões que ele usa: segundo a riqueza da sua graça, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que mistério é esse? Segundo o beneplácito, de novo a palavra beneplácito, que propuseram em Cristo. O que significa isso? Dispensação da plenitude dos tempos, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho, louvor da sua glória, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Eu, quando eu li, não entendi nada, mas eu entendi uma coisa, é que tem algo profundo e tremendo que eu preciso ter revelação, eu preciso ter entendimento, eu preciso compreender isso. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se eu pudesse parafrasear Pedro, que falou sobre Paulo, eu diria a mesma coisa depois de ler isso que Pedro disse na sua carta, falando de Paulo. Ele disse: Paulo escreve coisas difíceis de entender. E se nós seguirmos a leitura, e nós vamos depois até o final, adiante, você vai ver que ele fala assim: a revelação que eu escrevi resumidamente. Ele fez um resumo em 14 versículos, 11, de toda a revelação do propósito de Deus. Poder de síntese enorme, mas profundo demais para numa leitura se compreender. Lá atrás, em 1900, esse vovô mocinho, quando eu tinha 18 anos e comecei a minha vida cristã, o primeiro discipulador que eu tive sobre minha vida, ele disse para mim assim: para você compreender alguma carta, você tem que ler no mínimo 30 a 50 vezes cada uma. Eu me debrucei aqui, porque eu entendi que tinha algo profundo de Deus aqui, e eu precisava compreender, mas pela revelação do Espírito, não pelo entendimento da minha mente só, do meu português, do meu conhecimento disso, daquilo. Não, precisava que o Espírito Santo de Deus me trouxesse aquilo que ele revelou a Paulo, e Paulo escreveu resumidamente para a igreja, para que a igreja recebesse isso. E eu me debrucei a ler 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50 vezes, para compor o entendimento, para ter as palavras na mente, para depender do Espírito Santo em oração, para que ele pudesse trazer a revelação desta verdade. As cartas foram escritas para quê, Roberto? Essa carta de Efésios foi só para a igreja de Éfeso ou é para toda a igreja? Todo tempo, em todo lugar. Graças a Deus que Deus usou esse homem e deu para ele a revelação e a graça dele deixar registrado tantas verdades para nós. Cabe a nós discerni-las no Espírito Santo. Vamos seguir lendo? Estão comigo ainda? Me suportam mais um pouco? Sim ou não? Sim. Preciso que vocês me deem uma voz. Não me suportar, eu paro já. Não tem problema não.
Versículo 15. Vamos seguir. Seguraram até o 14? Nós vamos entender isso a partir daqui. Vamos começar a entender. Versículo 15 diz assim: ele continua escrevendo a carta à igreja de Éfeso, ele diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, e aquele me quebrou, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele está dizendo algo que tem neles. Ele ouviu que a fé que é entre eles, o amor que é entre eles, e ele faz uma declaração tremenda, profunda. Eu digo aqui, ele me quebra as pernas, porque eu digo: Senhor, eu necessito disso, eu preciso andar nisso, eu não cesso de dar graças por vós. Ou seja, não é uma oração aleatória, não é uma oração cada 15, 30, 50, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, continuamente, constantemente, diariamente. Era intenso a sua oração, o seu clamor, porque ele ouviu que eles tinham fé, ouviu que eles tinham amor, deu para eles resumidamente a revelação do propósito. Ele diz: eu oro incessantemente por vocês, eu não cesso de dar graças, eu faço menção de vocês nas minhas orações. E não eram poucas, e não eram pouco tempo, e não era um dia ou outro, eram todos os dias. Mas não era uma oração do carmo, não era uma oração assim: Senhor, abençoa eles lá em Fortaleza, que bom, a igreja lá é tão bonitinha, que bacana, concede graça para eles. Não era uma oração que ele não sabia o que estava pedindo, não era uma oração que ele não sabia exatamente por que estava fazendo, e ele tinha um objetivo, e ele continua e ele declara isso, e ele diz no versículo 17: para que, toda vez que você vai encontrar para que ou a fim de, é um propósito, é um sentido, é para o que ele está fazendo. Eu não cesso de dar graças por vós, e fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, agora vem o objetivo da oração, vos conceda o que? Espírito de sabedoria e de revelação. Do que? No pleno conhecimento dele. Para mais o que? Iluminados os olhos do vosso coração. Eu não cesso de dar graças por vós, eu faço menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda isto aqui: espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Ele vai dizer. Vamos seguir a leitura. Ele pede para 3 coisas. Ele não está orando por uma pessoa, ele está orando pela igreja toda. Ele está trazendo uma revelação profunda da parte do Senhor para a igreja, e ele não deixa a igreja apenas com um conhecimento que ele transmitiu escrito. Ele disse: todo o tempo eu não cesso de dar graças por vocês, eu faço menção de vocês nas minhas orações. Para isto aqui, para que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação. É necessário que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação. No que? No pleno conhecimento dele. É necessário que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Não aqui, é no vosso coração. Precisa ser iluminado. Aí eu não cesso de dar graças, eu faço menção de vocês, para que isso aconteça, para que vocês recebam espírito de sabedoria e de revelação. No que? Vamos no versículo 18. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Eu não cesso de dar menção.
É importante que vocês entendam isso. É importante que vocês recebam revelação disso. Do que? Saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Chamamento de quem? Para quem? Quem chamou quem? O chamamento está lá em cima no versículo 4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Ele disse: eu quero que vocês tenham espírito de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento, para que vocês entendam qual é a esperança do seu chamamento. Deus, quando te chamou, meu irmão, Deus, quando te chamou, quem se batizou agora, semana passada? Levanta a mão aí no fundo, quem foi que foi batizado? Você, meu amado, a partir desse momento que você foi enxertado em Cristo, Deus te chamou antes da fundação do mundo, e Ele te chamou para ser santo e irrepreensível, e Ele disse: eu tenho esperança nesse chamamento, eu te chamei com esperança, e a esperança que eu tenho é que você seja santo e irrepreensível. Mas você precisa ter o espírito de sabedoria e de revelação, e o pleno conhecimento dele. Precisa ser iluminado os olhos do teu coração, meu amado, para que você entenda o chamado que Deus te fez e a esperança que Ele tem nesse chamamento. Estão comigo ainda? Amém? Ele tem uma esperança no chamamento de cada um. Ele espera algo, Ele tem um desejo. Ele desejou antes da fundação do mundo, Ele desejou que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. E Ele diz assim: eu quero que vocês saibam isso. Eu quero que vocês recebam espírito de sabedoria e de revelação nisso. É necessário que você seja iluminado os olhos do teu coração nisso. E para isso, Roberto, eu faço menção de vós continuamente. Não é algo de somenos importância. Não é algo que nós possamos passar por cima. Não é algo que nós podemos passar correndo. É profundo, é importante, é necessário para nós. Um minuto mais para o Espírito Santo. Ora aí no teu lugar. Ilumina os olhos do meu coração. Me dá espírito de sabedoria e de revelação, que eu saiba, que eu tenha a revelação profunda da esperança que tu tem quando tu me chamou, e para o que tu me chamaste? Para ser santo e irrepreensível. Senhor, que eu me una à tua esperança, que eu me una ao teu desejo, que esta esperança, esse desejo inunde meu coração, para que eu tenha iluminado os meus olhos, para que eu viva nesta intensidade, para que eu viva nesta direção, para que a tua palavra seja lâmpada, ela seja luz para o meu caminho, para que eu entenda isso, para onde eu estou indo, para onde tu me chamaste para ser santo e irrepreensível. Tu espera isso, tu me chamou para isso, tu deseja isso. Faz isso em mim, Senhor. Amém? Estão comigo ainda? Amém. Me suportam? Amém. Vamos seguir. Sempre. São 3 coisas que Ele quer. Eu tenho espírito de sabedoria e revelação. A segunda: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Iluminar os olhos do nosso coração para eu saber qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha as palavras: riqueza, glória, herança, santos. Ele ora para que eu entenda isso. O que é essa riqueza de glória? Que herança é essa que está nos santos? Se a herança está em nós, é a herança de quem, minha irmã? É aquilo que Ele tem, é aquilo que Ele deu, aquilo que Ele vai receber. Ele disse: eu quero que sejam iluminados os olhos do teu coração,
para você saber qual é a riqueza da glória que é a sua herança nos santos. Há uma riqueza de glória em ti, meu irmão. Quero saber teu nome, querido, que eu não gravei, me perdoe. Você que foi batizado agora há pouco. Oi? Oh? Cássio. E tem outro? Tu também, querido? Edivaldo? Divaldo. Genivaldo. Meu Deus, eu estou surdo. 70 anos dá um desconto. Genivaldo. E Cássio. Mazinho, cadê Mazinho? Cadê Mazinho? Mazinho está lá, Mazinho. Letícia, cadê Letícia, querida? Meu abraço a todos vocês, meus amados. Vocês têm que ter revelação disso. Tem que ser iluminado os olhos do teu coração, Letícia, para saber qual é a riqueza da glória que é a sua herança que está em ti. Deus colocou uma riqueza de glória na tua vida, Letícia. Deus tem uma esperança, Letícia. Quando tu saiu das águas, quando tu foi enxertada em Cristo e tu saiu das águas, Ele tem uma esperança de que você seja santa e irrepreensível. Mas Ele não só tem uma esperança, Ele não só tem um desejo, Ele não só disse isso para ti, mas Ele quer que você entenda isso, tenha revelação disso. Mas Ele disse: Letícia, eu coloquei uma riqueza de glória em ti, que é minha herança. Há uma riqueza de glória que eu coloquei em ti. E que riqueza de glória é essa, Letícia? Sabe qual é a riqueza de glória? Ele diz lá em Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Ele colocou o próprio Filho dele dentro de ti. Ele, quando tu sai das águas, quando tu saiu dali enxertada em Cristo, o Espírito Santo de Deus veio habitar no teu coração, uma riqueza de glória, que é a herança dele, que veio habitar em ti. Para que, Letícia? Para tu seres santa e irrepreensível. Amém? Tem, querida. Obrigado, querida. Estão comigo ainda? Que riqueza de glória é essa? Gabriel, ele fez uma declaração muito violenta. Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível. Quando você pensa nisso, quando você olha para isso, se eu olhei, quando eu li isso lá, eu olhei Mário, todo atrapalhado, ser santo, irrepreensível, isso é possível? Aí ele diz para mim: você precisa ter revelação da esperança que eu tenho. Quando eu te chamei, você precisa saber outra coisa, não só a esperança que eu tenho, você precisa saber, você, todos que estamos aqui, que Ele colocou uma riqueza de glória, a herança dele em ti. Ele colocou a vida do próprio Filho dele dentro de nós. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Gabriel, Ele não só te chamou, Ele não só pediu, Ele não só declarou, Ele não só desejou, Ele deu as condições, Ele colocou a vida do Filho dele em ti. Se você vai para Romanos capítulo 7 e você vai ver a guerra que há dentro do homem, qual é a guerra que há? Tudo que eu quero eu não faço, o que eu não quero é que eu faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele descobre 3 leis, a lei escrita, que é linda, a palavra de Deus, que você olha para ela e quando você lê, e qualquer um aqui que lê se encanta, porque aquela lei está gravada no nosso coração, e quando você lê aquilo, você vibra, você diz: eu quero viver isso. Mas quanto mais você se esforça, não conseguia viver isso. Então como que eu vou ser santo e irrepreensível se eu não dou conta de fazer isso, se eu não dou conta de cumprir isso? E ele descobriu uma outra lei. Ele disse que tem uma lei que está nos meus membros,
que é a lei do pecado e da morte, que é maior do que a lei escrita. Eu tenho uma lei fora, mas tem uma lei que está nos meus membros, que me escraviza. Quanto mais eu quero, menos eu faço. Quanto mais eu desejo, menos eu cumpro. Como que eu vou ser santo e irrepreensível? Aí ele descobre a terceira lei, Gabriel. Ele diz assim: a lei do Espírito da vida, que é maior do que a lei do pecado e da... E sabe qual é a lei do Espírito da vida? Que agora não está fora. Antes havia uma lei fora e uma lei dentro de mim. Agora não tem uma lei fora de mim, tem uma lei dentro de mim, que é a lei do pecado e da morte. Mas tem uma outra lei que veio habitar em mim, a lei do Espírito da vida, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E Ele tem poder para subjugar a lei do pecado e da morte. Ele é maior, a lei que está nele é maior, mas Ele não deu uma ordem. Ele não disse: faça assim assado. Eu vou habitar dentro de você para fazer assim e assado. Não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. Essa é a fé, essa é a graça. Ele quer que recebamos revelação, seja iluminados os olhos do nosso coração. Estão comigo ainda? Me suportam? Bem-vindo, meu lindão. Tá bonitão, né? Eu podia responder: já posso dizer a mesma coisa de ti. Tu podia dizer isso. Estão comigo ainda? Estão segurando? Vamos orar. Um minuto mais para o Espírito Santo, sem pressa. Se ele fazia menção constantemente, é muito importante que você receba a revelação. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da tua herança nos santos, Cristo em nós, a esperança da glória. Ajuda-nos, Senhor, ajuda meus irmãos Enivaldo, Cássio, Letícia. Ajuda-os a ter espírito de sabedoria e de revelação, que eles ao entrarem, já entraram neste reino. Tu ilumine os seus passos, mas tu já dê a luz para o caminho, que eles serem santos e irrepreensíveis perante ti. Ajuda-nos a todos nós a termos profunda revelação disso, em nome de Jesus. Versículo 19. No 18 ele fala para iluminar os olhos, fala de para saberes qual é a esperança do chamamento, depois qual é a riqueza da glória da sua herança, e aí vem a terceira coisa: e qual a suprema grandeza. Olha as expressões: suprema grandeza do seu poder. Para quem? Para com quem? Para com os que cremos, segundo o quê? Segundo a eficácia da força do seu poder. Que força foi essa? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Quando eu vejo a primeira coisa, quando eu entendo o primeiro ponto, que diz que a esperança que Deus tem, meu amigo, quando fala isso, eu digo: essa é a esperança que Deus tem. Ele botou uma riqueza de glória. Ele não só me deixou sozinho para eu fazer isso, mas Ele botou a vida do Filho dele em mim para que eu consiga isso. Mas mesmo assim eu posso olhar e dizer: Senhor, eu entendo o teu chamamento, eu entendo a tua esperança, eu entendo para que tu me chamou, eu entendo
tendo Cristo em mim, que é a esperança da glória. Mas Senhor, eu, Mário, Roberto, Fagundes, esse cara aqui vai ser semelhante a Jesus? Isso é impossível, Senhor, isso não é possível. Será que isso é possível? Será que isso pode acontecer? Aí ele diz a terceira coisa: eu quero que vocês tenham iluminados os olhos do vosso coração para saber a suprema grandeza do meu poder que eu exerci ressuscitando o meu filho dentre os mortos. E eu gosto de imaginar as coisas. Eu não sou que nem o Edinho do teatro, mas eu sou o Mário Spielberg. Então eu gosto de imaginar as cenas, eu gosto de imaginar as coisas que acontecem. Eu digo, ele exerceu uma suprema grandeza de poder. Ele diz aonde que foi e o que ele fez. E ele diz assim: foi quando eu ressuscitei meu filho. E num dado momento na história do homem, Jesus veio e Jesus desce. E quando ele desce dos céus, vou chorar, viu? Eu vou avisar antes, porque não dá para conter lágrimas, não. Quando eu imagino meu Senhor descendo dos céus, quando eu imagino ele se despojando de toda sua onipresença, onisciência, onipotência, para mim ele vem descendo para entrar no útero de uma mulher, para ser um como eu, um homem igual a mim. Ele se despe de tudo, porque no Velho Testamento o Pai veio, o Pai tentou trazer o homem de volta, mas toda vez que Deus se aproximava, o homem se afastava, porque era raio, relâmpagos, trovoadas, era tremor, era terremoto, era uma coisa assombrosa. O homem se afastava, porque o homem pecador não podia estar com Deus Santo, e o Deus Santo não podia conviver com o pecador, apesar dele querer trazer o homem para ele. De repente nos céus, lá na eternidade, Deus e o Filho falando, e o Espírito Santo, o Filho disse: Pai, eu vou descer, eu vou lá, eu vou ser um igual a eles, me permite ir. O Pai diz: vai, filho. Ele se despe de toda essa onipotência, onipresença, onisciência e onisqueciência, porque Deus é onisqueciente, é o único que esquece os pecados quando o homem confessa. Ele vem ser uma criança no útero de uma mulher, por amor de nós. Quando eu tive a primeira netinha, minha filha teve, está claro isso, e eu fui, a emoção é grande, o filho é uma emoção grande, o neto também. E eu fui no quarto, minha netinha está com 14 anos agora, e graças a Deus, enxertada em Cristo Jesus. E eu estava emocionado. E quando eu a vi com ela no colo, dando um mamazinho, eu toda emocionada, filha, como você está? A emoção que você está. Ela olhou para mim e disse: pai, quando eu peguei ela no colo, e a cabecinha dela rolou para o lado, sem força, e ampararam a cabecinha dela e colocaram no meu peito. Eu lembrei que um dia o meu Senhor esteve nessa situação por amor a mim. Eu disse: não sabe brincar, não brinca, filho. E ele esteve nessa condição por amor. Ele viveu nessa terra e andou com os homens, e os homens viam olho a olho, face a face, o próprio Deus, mas não caíam mortos mais. Podiam tocar nele, abraçavam ele, e dele saía poder, mas não morriam, eram vivificados em vez de mortificados. E ele anda, se alegra, come, caminha, fala, prega, ensina, mas ele tem uma missão. Ele vai até a cruz. Fiquem comigo aqui. É lindinho o bebê, mas fiquem comigo ainda. Ele vai à cruz, e naquela cruz ele diz: está consumado. Ele rende seu espírito. Ele diz na Escritura que ele desce até as regiões inferiores da terra, aos espíritos em prisão.
quando ele chega lá, o que acontece? Ele prega. Ele diz a todos aqueles espíritos de prisão: eu sou. Eu vim para redimir e resgatar todos aqueles que em mim creem. E num dado momento, naquele ambiente, acontece isso que está escrito aqui: a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Eu não sei como foi, mas eu imagino Jesus lá entre os mortos, mas a morte não pode retê-lo, porque nele não há pecado. O diabo não pode contê-lo, porque ele não tem autoridade sobre ele. A carne não pode retê-lo, porque nele não havia tolo nenhum. E num dado momento, uma explosão naquele lugar, uma explosão de poder. O dínamo de Deus explode no Hades e ele é sugado de lá. Ele é tirado de lá, porque a morte não podia retê-lo, porque nele não havia pecado. E quando ele sai de entre os mortos, eis que a suprema grandeza do poder operou ali. Deus disse: eu quero que vocês entendam que eu tenho uma suprema grandeza de poder para realizar aquilo segundo a minha vontade. Eu te chamei, queridinha, eu te chamei, minha filhinha, para você ser santa e irrepreensível. Eu tenho esperança nisso. Eu coloquei uma riqueza de glória em ti, mas eu tenho suprema grandeza de poder para realizar isto em ti, para te levar a ser santa e irrepreensível. Esse poder eu exerci na ressurreição do meu filho, e esse poder está à disposição da minha igreja. E ele sai de entre os mortos, e ele é assunto dos vem à terra, passa 40 dias, e num dado momento ele faz a maior declaração que ele podia fazer diante dos homens antes de ascender aos céus. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, porque eu desci, eu fui, paguei o preço do resgate, eu resgatei, eu redimi. Todo aquele que crê em mim está liberto, está livre. Eu tenho esta autoridade sobre os céus e sobre a terra. E ele assume, ele sobe. Num dado momento ele sobe aos céus, depois de 40 dias. Você já imaginou essa cena? Eu já. O Pai, o Espírito, os anjos. Lembra que assim: levantai, ó. Levantai, ó, porta as vossas cabeças. Vede, quem é este? O Rei da glória. Ele entra, eu imagino trompetes, pá, 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 os anjos tocando. Ele entra ressurreto, aquele que ressuscitou de entre os mortos. Ele é um homem. É um homem, ele não perdeu o corpo, não, ele continua sendo um homem. E esse homem está sentado à destra de Deus, resgata sua onipresença, onipotência, onisciência. Ele volta e o Pai diz assim: filho, eu não tenho melhor lugar para te dar, senta-te à minha direita, senta aqui do meu lado. E Jesus sentou ao lado do Pai, e eles se alegraram com tudo que estava acontecendo, aquele poder, aquele dínamo acontecendo. Eu imagino, claro, a imaginação minha, o Pai vira para o filho e diz: como foi? E se o Jesus fosse gaúcho, ele diz assim: bárbaro, foi bárbaro, foi maravilhoso estar com eles, foi maravilhoso abraçar eles, foi maravilhoso olhar para eles, foi maravilhoso curar eles, foi maravilhoso alimentar eles, foi maravilhoso estar junto deles. Está consumado. O Espírito Santo estava ali e disse assim: agora é minha vez, agora é minha vez. Pai, tu já foi lá, o filho foi aqui, é minha vez. Mas eu não quero olhar para eles, eu não quero tocar neles, eu quero um pouquinho mais, eu quero viver dentro deles. É a riqueza de glória, que a herança dele está em nós. Ele veio para habitar dentro de nós. Então,
comigo ainda? Terminemos aqui. Versículo 20. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Estão comigo ainda? Vamos recapitular o 19, né? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, para conosco, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acabei de fazer uma imaginação disso, mas olha o que continua: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse final, quando eu li aqui o 22 e 23, eu me dei conta de uma coisa: Jesus, homem Edinho, ele deu ao mundo, como é que diz lá? Ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que crê pudesse nascer, o qual morreu e deu o seu filho. Jesus, homem, ele deu ao mundo, mas o Jesus ressurreto, o Jesus com toda a autoridade sobre os céus e a terra, aqui está escrito que ele a vocês, ele deu à igreja, o ressurreto, o que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, ele deu à igreja. E por quê? Porque ela é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu termino aqui. Quando temos revelação, qual foi o chamamento? Ser santo e irrepreensível. Quando eu entendo que Deus tem esperança nisso, quando eu entendo que Ele botou uma riqueza de glória em mim, que é Cristo em nós, a esperança da glória, através da habitação do seu Espírito Santo, que veio habitar em nosso espírito. E quando eu entendo a suprema grandeza do seu poder, sabe o que eu posso entender? Letícia e Letícia, tem duas Letícias aqui. Sabe o que eu entendo, Letícia? Isso vai ser um aprendizado. Você já tem tido, você está começando nesse aprendizado. Você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Aquela consulta que deu errada, aquela pessoa que chegou na hora não marcada, aquela situação adversa que aconteceu em casa, aquele momento de desconforto que pode ter havido, tudo está na mão dele, cooperando para que tu, Letícia, seja santa e irrepreensível. Tudo vai cooperar. Ele é Deus, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele exerce o governo sobre tudo, Ele move todas as coisas. Olha o que Deus moveu para estarmos aqui. Cássio, olha o que Deus fez, Cássio. Eu estou caminhando há 51 anos. Você está caminhando há, nesse reino há uma semana? 35 dias. Você sabia da minha existência, Cássio? Nem eu da tua.
Deus nos colocou aqui juntos. Por onde você andou, Cláudio? Por onde eu andei? Mas Ele concorreu todas as coisas para que nós dois estivéssemos hoje aqui nesse lugar. Isso vai cooperar com o propósito dele na tua e na minha vida, para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos semelhantes a Jesus. Podemos orar? Aleluia. Obrigado, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, obrigado por tua graça sobre nós. Em segundo lugar, Senhor, obrigado pela paciência dos meus irmãos em me escutarem. Em terceiro lugar, Senhor, eu oro como Paulo orava, para que sejam, Senhor, iluminados os olhos do coração dos meus irmãos. Amém. Eles recebam o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Ti. Amém. Abençoa, Senhor, essa parte da Tua igreja. Eu peço em nome de Jesus. Amém.